Entre os vários misteriosos personagens do Antigo Testamento, nós encontramos o personagem de Canaã, que é uma figura antiga do Antigo Testamento, enigmática e cheia de mistérios. A Bíblia nos diz que ele foi pai e originador de todos os povos cananeus que se dividiam em algumas tribos que habitavam o Oriente Médio, principalmente na região denominada de Canaã. Mas aonde eles estão nos dias atuais? Quem são eles? Eles ainda existem? O desaparecimento dos cananeus é um mistério bíblico e é sobre ele que eu estarei falando a partir de agora. Deixe os seus likes e os seus comentários e fiquem com mais este conteúdo. Em fenício antigo, ou em canaanita, eles são denominados pelo nome de Cnaã ou Cnaã. Eles eram várias tribos que viviam no Oriente Médio, nas regiões de onde são os países Israel, que era antigamente chamado de Canaã, e também o Líbano. Sem falar que eles habitaram em algumas partes da Mesopotâmia, ali perto dos babilônios, dos antigos caldeus e acadianos. Eles habitaram por muito tempo naquela região, mas ultimamente as pessoas elas falam muito a respeito dos povos bíblicos e geralmente se perguntam aonde foram parar os antigos cananeus. Os antigos cananeus, eles desapareceram das escrituras sagradas por conta deles basicamente terem sido praticamente exterminados pelo povo de Israel. Porém, este povo, ele ainda continua vivo. Não vivo como uma nação onde todos se identificam como sendo pertencentes a esta nação, a este povo ou a esta etnia. Mas os antigos cananeus, eles sobreviveram através das misturas que Israel e outros povos do Oriente Médio acabaram se misturando com eles. Por isso, o genoma dos cananeus ainda vive em alguns povos do Oriente Médio. Eu estarei falando a respeito de quais são os povos da atualidade que têm ancestralidade cananeia antiga. Através de testes genéticos de sítios arqueológicos, onde os antigos cananeus habitaram e onde existem tumbas e são desenterrados até hoje restos de cananeus da antiguidade, armaduras, entre várias outras coisas, fizeram vários e vários testes genéticos para localizar quem seriam os atuais cananeus nos dias atuais. Os resultados das pesquisas foram, sem sombra de dúvida, surpreendentes, até porque achava-se que a população ou as populações cananeias estariam totalmente destruídas ao longo do tempo. Até porque Israel, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, batalhou e lutou e venceu e praticamente exterminou todos os cananeus da face daquela terra. Porém, os cananeus acabaram sobrevivendo por conta das famosas miscigenações antigas. O primeiro povo que tem muita ancestralidade do antigo cananeu, por incrível que pareça, são os próprios judeus. Há quem diga que o cabelo cacheado em alguns dos povos das populações judaicas é uma marca registrada de mistura com os antigos cananeus. Porém, isso é uma especulação. Além dos antigos israelitas, os atuais judeus terem muitas afinidades genéticas com os antigos cananeus, outro povo do Oriente Médio também surpreende por ter bastante características genéticas com os antigos cananeus dos testes dos sítios arqueológicos, que no caso é o povo libanês. Exatamente. Os antigos árabes que habitaram no Líbano, eram descendentes de Ismael e descendentes de Midian, e também sírios. O Líbano passou por várias e várias
migrações de povos para aquela região. Porém, originalmente quem habitava aquela região eram os fenícios, também chamados cananeus, ou seja, os árabes do Líbano, eles têm afinidades genéticas, assim como os judeus, por conta das misturas. Porém, os libaneses, além da mistura genética com os cananeus e essa afinidade, assim como os judeus, eles também possuem muita ancestralidade majoritariamente síria e árabe ali, das regiões ali que remete à Arábia Saudita. Mas agora você me pergunta, como assim os judeus eles têm descendência cananeia? Então eles são os cananeus nos dias atuais? Obviamente não, eles são e eles sempre serão os antigos judeus. Porém, eles possuem afinidades, porcentagens de ancestralidade que remete aos antigos cananeus, até porque nas escrituras sagradas, na Bíblia, eles se misturaram por teimosia para com Deus várias e várias vezes, desobedecendo os mandamentos, as diretrizes dadas pelo eterno Deus de Abraão, a eles não se misturarem com os povos da terra de Canaã, com os famosos cananeus. Porém, os israelitas, eles teimavam, eles se revoltavam e acabavam se misturando com mulheres das filhas dos cananeus. Nós podemos ver várias e várias vezes os israelitas no livro de Juízes se misturando com os cananeus e acabando pegando para si a cultura dos cananeus e até mesmo trocando a sua língua materna, a sua língua nativa, e pegando para si a língua nativa dos cananeus. Para quem não sabe, a língua hebraica ou hebraico antigo é um tipo de língua fenícia. Isso linguisticamente, isso está em livros acadêmicos. E os especialistas concordam, todos eles concordam nesta questão da linguística. O hebraico, na verdade, é uma espécie de fenício. E, na verdade, os israelitas falavam outra língua antes de entrarem na terra de Canaã. Só depois de o contato com os cananeus, eles absorveram muitos costumes cananeus e, inclusive, a língua cananeia, que no caso veio se tornar o hebraico nos dias atuais. Os libaneses agora eles possuem uma herança cananeia também muito grande nas suas veias, porém não é a única, por conta de que os antigos libaneses, os primeiros habitantes ali daquela região do país que é o Líbano, eram todos de origem fenícia, eram todos de origem cananeia. E a partir do tempo, das conquistas e várias conquistas dos egípcios, acabaram se misturando com egípcios. Depois dos egípcios, eles acabaram se misturando com os sírios, né, com os assírios. E logo após, se misturaram também com os descendentes de Ismael, os ismaelitas, e também se misturaram com os midianitas, por conta dos ismaelitas e midianitas já estarem unidos geneticamente por conta de alianças passadas. Ou seja, basicamente as populações no mundo atualmente que possuem ancestralidade cananeias, que não são cananeus, mas possuem ancestralidade cananeia, são os judeus e os libaneses na atualidade. Me digam aí nos comentários, vocês sabiam a respeito dos cananeus na atualidade, que eles não existem mais como uma nação, mas sim por conta de misturas com povos do próprio Oriente Médio? Fiquem todos com o Elohim e até o próximo vídeo do canal.